rasgado ainda, porque é bom sentir a presença de Deus, né? Quero que você abra a tua Bíblia aí, livro de João, capítulo 1 e versículo 29. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 29. Oh, aleluia. Quem achou aí diz amém? Amém. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Curva a tua cabeça. Pai querido e Deus santo, diante do teu altar, diante da tua presença, meu Deus, eu quero me colocar com os teus filhos. Eu quero te louvar, meu Deus, pelo privilégio, também pela oportunidade de estar aqui. Que o Senhor fale conosco, meu Deus, que o Senhor se manifeste e se revele a nós. Que a tua luz, que a tua glória, que o teu poder, que a tua presença, meu Deus, verdadeiramente se manifeste, trazendo uma palavra, meu Deus, ao coração de cada pessoa que aqui está. Pois eu estou aos teus pés, meu Deus, e reconheço que sem o Senhor eu não sou nada, Pai. Que verdadeiramente a tua voz fale conosco, Pai, para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Pode sentar. Sentado agora, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel. Nós vamos falar de dois textos. 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 1 a seguir. Você que é cristão há um bom tempo aí, com certeza já viu falar tanto de um texto desse como o outro. Diz assim: houve um homem de Amataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroboão, filho de Eliú, filho de Tô, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a amar. A sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a amar. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor,
Ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe: Eli, até quando estarás tu embriagadas? Aparte de ti o vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Oh, Deus. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho, e comeu o seu semblante, já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor. E voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre o preço de um milagre. O preço que existe para que um milagre aconteça. No primeiro versículo que nós lemos, no livro de João, a Bíblia fala que João, ao olhar Jesus, ao olhar o Senhor, ele sabia quem era que estava vindo ao seu encontro. Ele o identificou, e à medida que Jesus se aproximava, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é maior que eu. João, ele conheceu Jesus quando Jesus vinha até ele. E muitos de nós, hoje, nesses dias, uma semana conhecida como Quaresma, num tempo desse como o período de Páscoa, onde todas as pessoas acabam de uma forma ou de outra conhecendo Jesus e sabendo quem Ele é, através de um filme, através de uma igreja, através de uma mensagem. Muitos reconhecem Ele quando Ele vem ao seu encontro, muitos ouvem quem é Ele, muitos sabem quem é Ele, como nós aqui. É mesmo, Deus. Mas a verdade é que você conhecer o Senhor e você se aproximar dele, não significa que o milagre ele vai chegar na tua vida. É mesmo, Deus. Como assim, pastor? Eu conhecendo Jesus, o milagre não chega na minha vida. Existem alguns caminhos para que o milagre aconteça na nossa vida. Existem alguns caminhos para ser trilhados, para que, além de conhecer o Cordeiro de Deus, o próprio Cordeiro possa tocar nas causas que nós mais precisamos e necessitamos. Existe um caminho a ser trilhado, desde o conhecer até o milagre que Ele tem para mim e para você. Esse segundo texto que nós acabamos de ler relata uma história que talvez você já ouviu muitos pregarem, talvez você já pregou, talvez você já ouviu essa mensagem de uma mulher atribulada, uma mulher que, mesmo conhecendo Deus, mesmo sabendo quem era Deus, ela não conseguia em momento algum alcançar o milagre, alcançar aquilo que ela tanto queria. Mais ou menos 20 anos, Ana subia todos os dias ao templo, todos os anos ela subia ao templo, ao lado do seu esposo. Ela via o sacrifício, ela era amada, ela era cuidada, mas ela não conseguia se sentir bem. Oh, Deus. Ana, por anos e anos, o momento que eles iam para o sacerdote, o momento em que eles se dirigiam para o sacerdote, até o templo, talvez era um momento de tristeza na vida de Ana.
Irmãos, quanta coisa passou pela cabeça de Ana ao longo de 20 anos buscando um milagre? Quantas coisas passou pela sua mente? Eu estou indo mais um ano atrás do meu milagre e ele não chega. Eu estou indo mais uma vez atrás da minha bênção e eu não alcanço. Eu estou indo mais uma vez buscar algo da parte de Deus, mas isso não chega para mim. E de repente aquelas interrogações começam a nascer. Eu acho que o problema está no tempo que eu estou indo. É melhor eu olhar para o outro lado. É melhor eu buscar em outro lugar. Eu acho que o tempo que eu estou indo não é o suficiente para que eu receba algo da parte de Deus. De repente Ana olhou para o lado e falou: é melhor eu participar de uma assembleia de Deus. De repente eu consigo um milagre. Mas o ano passa e Ana olha e fala: não, o problema deve estar no sacerdote, porque eu oro, eu clamo, eu busco e nada muda. Então o problema está no sacerdote. É melhor eu achar um sacerdote que ele use um grande chapéu, porque o meu milagre vai acontecer. Oh Deus! Ana começa a buscar interrogações. Ela começa a buscar dentro dela motivos por que o milagre não acontece na vida dela. Verdade, Deus! Mas o ano passa, o sacrifício novamente vem. Ana vai até lá. E mais uma vez o milagre não chega e a interrogação vem. Ela fala: poxa, eu vou fazer uma campanha em outro lugar. Vou fazer 7 quinta-feira, 7 domingos, sacerdote, em outro tempo, porque eu estou cansada de vir aqui e eu não recebo aquilo que eu gostaria. Oh Deus! Ana fazia o mesmo culto todos os anos. Ela subia um ano após o outro fazendo um culto dela para ela mesma. Senhor, me dá um filho. Senhor, eu necessito de um filho. Senhor, eu quero um filho. Senhor, a minha rival está zombando de mim. Deus, me dá um filho. Deus, eu quero um filho. Mas de repente, em um dia de sacrifício, ela vai no templo e ela faz algo diferente. Oh glória! Algo diferente de tudo que ela já tinha feito. Ah Deus, maravilhoso! E ela percebe que ela precisava chamar a atenção de Deus. Aleluia. Ela precisava ser vista de uma forma diferente. Ana estava dentro do templo todos os anos. Seu marido a amava mais do que todo o demais da sua família. Mas Ana era infeliz sentimentalmente. O marido de Ana fala: você não precisa de um filho. Eu amo você como você é. Você é mais importante para mim do que qualquer coisa. Mas Ana, dentro do templo, não conseguia se sentir amada. Ela era infeliz sentimentalmente. Ela era infeliz na sua família. Ana via as outras crianças correndo e ela olhava para aquilo e fisicamente ela se sentia incapaz. Só eu não posso gerar e dar um filho ao meu marido. Fisicamente ela não tinha o milagre que ela esperava. Ela era infeliz também. Oh Deus! Espiritualmente, a vida de Ana era destruída porque ela clamava dentro do templo e não via resposta para a sua oração. E mesmo estando dentro do templo, ela era infeliz espiritualmente porque ela sentia como se Deus não estivesse respondendo e nem ouvindo ela. Oh Jesus! A vida financeira de Ana
esposo, ela viu o sacrifício, ela era amada, ela era cuidada, mas ela não conseguia se sentir bem. Oh, Deus. Ana, por anos e anos, o momento que eles iam para o sacerdote, o momento em que eles se dirigiam para o sacerdote, até o tempo, talvez era um momento de tristeza na vida de Ana. Irmãos, quanta coisa passou pela cabeça de Ana ao longo de 20 anos buscando um milagre? Quantas coisas passou pela sua mente? Eu estou indo mais um ano atrás do meu milagre e ele não chega. Eu estou indo mais uma vez atrás da minha bênção e eu não alcanço. Eu estou indo mais uma vez buscar algo da parte de Deus, mas isso não chega para mim. E de repente aquelas interrogações começam a nascer. Eu acho que o problema está no tempo que eu estou indo. É melhor eu olhar para outro lado. É melhor eu buscar em outro lugar. Eu acho que o tempo que eu estou indo não é o suficiente para que eu receba algo da parte de Deus. Oh, Deus. De repente Ana olhou para o lado e falou: é melhor eu participar de uma assembleia de Deus. De repente eu consigo um milagre. Mas o ano passa e Ana olha e fala: não, o problema deve estar no sacerdote, porque eu oro, eu clamo, eu busco e nada muda. Então o problema está no sacerdote. Ler aqui. E ela diz a Deus: Senhor, se o Senhor me der, eu entregarei. Oh, glória. Irmãos, quando passamos a olhar para a necessidade do templo, aquilo que tanto esperamos começa a se abrir sobre a nossa vida. Muitos cristãos entram e saem de igrejas sem alcançar o milagre, mesmo conhecendo quem é o Cordeiro de Deus, por um único motivo: o tempo na sua vida é secundário. O tempo na sua vida muitas vezes é deixado para segundo plano. Ana não tinha filhos, mas quando ela fez o voto com Deus, ela disse ao Senhor: se o Senhor me der o meu primeiro filho, meu único filho, eu entregarei no templo, eu entregarei a primícia, o melhor do que o Senhor me der, eu colocarei no templo. O olhar de Ana para o templo muda, e ela percebe que a culpa não era do sacerdote, ela percebe que a culpa não era do templo em que ela estava buscando, não era da placa que estava na frente, mas era a maneira em que ela cultuava o Senhor, era a forma em que ela ia para cultuar Deus. Quando Ana naquele dia, ela chega ao templo e ela olha para o templo de forma diferente. As portas do céu começam a abrir sobre Ana, sobre a vida de Ana, sobre aquilo que ela esperava, sobre aquilo que ela buscava. Porque enquanto o nosso olhar não muda, o milagre fica travado. Quando Ana faz esse voto, ela tinha alguns problemas. Primeiro, como é que ela iria dar alguma coisa que ela não tinha? Como ela iria oferecer a Deus um filho que ainda não tinha? Segundo problema, quando Ana faz esse voto, como é que ela iria entregar algo que não estava na sua mão? Era uma proposta talvez até inválida do ponto de vista de Ana. E terceiro problema que ela tinha: como é que ela diz que vai dar um filho, sendo que até ali ela era estéril? Oh, Deus. Eu aprendo 3 coisas aqui nesse texto. A primeira delas é que quando nós entramos no templo com o nosso olhar diferente,
nós passamos a acreditar em Jeová Jiré, o Deus que provê tudo aquilo que nós necessitamos. Quando nós entramos no templo e olhamos de forma diferente, nós não temos medo de oferecer o que não temos, porque sabemos que quem provê tudo na nossa vida se chama o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que era e sempre há de ser o nosso Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui, eu aprendo que as pessoas que dão algo no reino de Deus não são as pessoas que têm muito dinheiro, são as pessoas que têm fé. É mesmo. Dentro de todas as nossas igrejas espalhadas no Brasil e no mundo, você vai ver que a maioria dos nossos dizimistas não são pessoas que dão aquele dízimo simplesmente porque ela tem dinheiro sobrando. São pessoas que pegam o envelope de dízimo e separam primeiro, que pegam o envelope desse e separam primeiro, porque tem fé, porque acreditam na provisão do alto. Não são as pessoas que simplesmente têm sobrando, não é isso. É quem acredita. Ana, naquele dia, ela entrou no templo acreditando. A fé entrou no seu coração. Ela sabia que ela iria engravidar. Ela tinha convicção que aquilo que ela estava apresentando diante do altar, ela teria resposta. É mesmo, Deus. Eu aprendo que Ana deixou de ser uma religiosa naquele dia. Ela abandonou a religiosidade e ela passou a exercer a fé como é preciso, como é necessário. É mesmo, Deus. Terceira lição que eu tenho com Ana aqui é que Ana não deixou para honrar Deus com nenhum tipo de sobra. Oh, Deus. Ela disse que daria a Deus a primícia, o seu primeiro filho. Glória. Ela não falou para Deus: me dê 1, me dê 2, me dê 3, me dê 10, e aí eu vou entregar no templo. Ela disse: o primeiro que o Senhor me der, Oh, glória. eu coloco no templo. Oh, aleluia. A vida de Ana, ela começa a ser transformada a partir de atitudes que provocavam o milagre. Oh, glória. A Bíblia diz que naquele mesmo dia eles passaram a noite, e quando eles chegam, Ana vai deitar, e quando ela deita com seu esposo, primeiro que ela já voltou sorrindo, alegre e contente. Oh, glória. Ele olhou para o rosto dela e viu o sorriso. Aleluia. Provavelmente o rei entrou dentro de casa, olhou para ela, ela falou: hoje eu não estou com dor de cabeça, hoje eu não estou com indisposição estomacal, hoje eu não vou olhar os filhos da minha rival, hoje eu não vou ver a novela das 8, hoje nós vamos deitar. Oh, glória. E a Bíblia diz que ela se deu a conhecer o seu marido. Aleluia. E mais que isso, sorridente. Aleluia. E naquele mesmo dia, naquela mesma noite, o fruto sobre o seu ventre foi colocado. Ana deixou de apenas conhecer o Cordeiro. Ana deixou de apenas ouvir sobre ele. Ana deixou de apenas ir no templo ouvir falarem sobre ele. Ana aprendeu a exercer a fé, e o milagre que ela tanto esperava chegou até a sua casa. Irmãos, não tem como o milagre chegar na minha casa, no meu lar, na minha família, na tua família, se a nossa fé não for colocada em ação. Existem coisas que não vai adiantar a pastora orar, o pastor orar, não vai adiantar os obreiros orar, não vai adiantar o corredor de fogo com várias pessoas jejuando e orando e pondo as mãos sobre você,
Existem situações na tua vida que não vai adiantar você estar no templo durante 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Existem situações que só mudam quando a fé entra no nosso coração. Quando nós passamos a nos preocupar com o templo e não apenas com nós mesmos. Quando nós passamos a nos preocupar com as necessidades do templo. Quando Ana se preocupa com a necessidade do templo, com a necessidade de um sacerdote, com o que o templo esperava dela, o milagre que ela tanto esperava de Deus acontece naturalmente. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, existem muitos milagres que talvez você esteja esperando como Ana durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Olha para o templo, olha para a necessidade do templo, olha para o que o templo necessita de você, e tudo que você almeja de Deus vai acontecer na tua vida de uma maneira natural, porque Deus é Deus. Aleluia! Vocês sabem, irmãos, esses dias eu estava olhando para a nossa igreja, pastora Marta. Eu estava lembrando a primeira coisa que eu fiz na igreja quando eu cheguei foi ser diácono. Eu acho que todo mundo devia, antes de qualquer coisa, se todos os músicos de todas as igrejas, quadrangulares e não quadrangulares, começassem pela porta ou até pelo pátio, o valor quando chega-se aqui seria outro. Eu cheguei, meu primeiro trabalho foi de diácono. Eu tinha muito prazer. De eu chegar em casa, eu chegava de ônibus 15 para as 7, e eu só passava em casa, dava um oi para minha esposa, e eu gostava muito de chegar na igreja pelo menos 7 horas, para eu abrir, para eu limpar a igreja e para eu colocar água para a pastora lá na frente. Eu tinha um prazer de fazer isso. Não é que ela me pedia para estar lá às 7 horas, eu fazia porque eu gostava de estar lá. Eu lembro que eu cheguei, irmãos, a igreja que eu comecei, onde foi comprado, foi 36 caminhões de terra. Hoje é um templo muito bonito lá, o pastor Samuel está lá. E a igreja não tinha como pagar uma máquina para espalhar aquela terra. Eu trabalhava instalando persiana na época, com uma Kombi, na rua. Então eu ganhava um vale-refeição. E eu tocava direto para eu chegar 3 horas, 3h30 eu chegava em casa, daí eu não fazia o meu horário de almoço, para eu pegar o carrinho de mão e espalhar toda aquela terra. Eu espalhei os 36 no aparato. Muito prazer. Muito prazer. Nunca ninguém pediu para eu fazer isso. Eu vi que o templo necessitava daquilo. Eu comecei a dirigir aquela congregação. E eu lembro de um dia, num culto de sexta-feira, nós sonhávamos em construir aquela igreja. E a igreja é muito pequena. Eu acho que ela não dava o tamanho do seu altar aqui, pastor. Era 6 por 8. Só que a metade era a casa da caseira. Então dava 3 por 8. E aqui o templo 3 por 8. Tem mais 8 aqui, né? Então nós sonhávamos em construir o templo. Eu lembro que num culto de sexta-feira, eu estava dirigindo um culto. Foi o primeiro culto que eu peguei. E mais ou menos umas 6 horas da tarde, eu cheguei e fui. E quando eu iniciei o culto, chegou 2 pessoas. Um irmão com a mão nas costas assim, e o outro abraçando ele, que era o filho, depois eu soube. Nem o nome dele eu sei. Ele era espírita e ele disse para mim que já fazia 4 meses que ele estava correndo de igreja em igreja, porque a hora que chegava o final da tarde dava cólica renal e ele não conseguia, ele ia de hospital em hospital, buscando que resolvesse, não conseguia, e ele estava passando por ali e naquela hora deu aquela cólica renal e ele falou: vamos entrar hoje nessa igreja. E ele entrou na igreja pela primeira vez, e ele entrou e ele disse assim para mim: se realmente existe um Deus, como você disse que existe, você vai orar e eu vou sair daqui curado, senão nunca mais eu entro em igreja nenhuma.
Oh Deus. Eu falei, você entrou no lugar certo. Vamos orar. Nós oramos. E ele ficou até o final daquele culto e ele foi embora. O filho dele do lado dele. Oh glória a Deus. Ele estava entrando no carro. E ele disse para mim, num bairro muito pequeno. E ele disse assim para mim: olha, você é pastor? Eu falei, não, eu sou obreiro. Ele disse, então, ore ou reze por mim, eu não sei o que vocês fazem. Se acontecer uma coisa que eu estou esperando faz 6 meses, eu vou trazer algo bom para vocês. Falei, amém. O templo que hoje eu sou pastor, a 59, estava sendo construído. E aonde eu dirigia essa congregação, ficava a 5 quilômetros, fica a 5 quilômetros hoje lá a igreja. E foi nessa congregação. E a arrecadação que entrava na congregação, ela ia sempre para a sede. E bem naquele período, aquele templo onde hoje eu sou pastor, ele estava erguido, mas não tinha como colocar cobertura, porque era muito caro. O valor de hoje, um templo de 36 de comprimento por 15 de largura, é um valor significativo. Na outra semana, aquele homem ele voltou. E ele disse para mim assim: rapaz, você sabe como eu estava entrando no carro? Eu não sei porquê, eu disse, eu estava com um apartamento para vender fazia 6 meses, que se eu vendesse eu ia dar um valor bom para essa igreja, e eu vim te trazer. E ele entregou um envelope. Aleluia. E eu peguei aquele envelope, orei por ele, não tinha nada anotado, envelope de banco, colocou na sala. Quando nós fomos contabilizar, era um valor lá atrás, o valor hoje, eu acredito que mais ou menos assim, em torno de 80 mil reais. E aí, nós naquela congregação, daria para erguer aquele templo, nós sair daquelas tabuinhas, né? Mas aquele valor não era para aquela congregação. Aquele valor ia direto para a sede. E lá na sede foi o dinheiro exato da cobertura que precisava. Oh glória a Deus. Aquele povo que estava na congregação, poxa, mas dava de investir aqui, dava para isso, dava para aquilo. Eu falei, Deus sabe o que faz. É mesmo. Eu nem imaginava que naquele dia Deus estava preparando o teto que hoje ia me cobrir da chuva. Oh glória. Aquela igreja para a qual foi a oferta é a igreja que hoje eu sou pastor. Às vezes as coisas não acontecem como a gente espera. É mesmo. Deixa eu continuar essa história para você. O pastor que está lá nesse bairro hoje é o pastor Samuel, está a 5 quilômetros de mim. Passou-se 10 anos. E esse ano ele fez um tempo bonito. A cobertura dele custou 17 mil reais. E aquela mesma igreja que um dia foi abençoada por aquela cobertura, pôde abençoar para que ele cobrisse naquela congregação que um dia eu estava. Irmão, quando você entrar no templo, olha para a necessidade dele. Oh Deus. Não entre para o templo olhando para a tua necessidade. Porque se você olhar para a necessidade do templo, Deus vai olhar para tudo que você precisa. Quando você entrar no templo, olhe, poxa, precisa de lares para eu poder abrigar mais pessoas. Abre a casa. É mesmo. Poxa, precisa de líderes para poder cuidar de outras pessoas. Cuida. Oh glória. Eu tenho um tempinho a mais. Pastora, vocês estão reformando, o que é que eu posso fazer? Oh glória a Deus. Se você tiver um tempo para você chegar meia hora antes, para você colocar um copo d'água, faça com muito carinho, com muito prazer. Oh glória. Aleluia. Se você conseguir esperar os teus pastores até o final para fechar a
porta. E quantas vezes minha pastora ia embora de ônibus. E eu estava namorando minha esposa. Fala a verdade, jovem namorando. Eu e minha esposa ia lá e ficava no ponto com a minha pastora até vir o ônibus. Oh, glória. Se você olhar para a necessidade do templo, irmãos, Deus vai olhar para você. Muitas pessoas querem alcançar as coisas de Deus, mas entram no templo apenas olhando para a sua própria necessidade, dizendo: Deus, eu quero um filho, Deus me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, eu necessito daquilo, eu estou sendo humilhado pelos meus rivais. Eles olham e dizem: olha, que adianta buscar esse Deus? Eu estou sendo humilhado pelas pessoas do meu lado, me diz: olha, o que adianta ela ir no templo, sendo que ela não consegue alcançar o que mais ela almeja? Ei, olha, quando você entrar no templo, esquece os rivais, esquece as acusações, esquece a necessidade, olha para a necessidade do templo, que Deus vai olhar para a tua necessidade. Deus vai olhar para o que você precisa. A palavra de Deus diz no livro de Isaías que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa te alcançar, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa te ouvir. É mesmo, Deus. Oh, aleluia. E também diz que as nossas iniquidades é o que faz divisão entre nós e Deus. Ah, Jesus. Quando o nosso coração, irmãos, quando o nosso coração não está no reino de Deus, quando o nosso coração está apenas no que sonhamos ou almejamos, irmãos, nós deixamos de receber muitas coisas da parte de Deus. É mesmo, Deus. Quando você entra numa campanha como essa, olha para a necessidade do templo e faz o teu melhor. O teu melhor. Olha para a necessidade do templo e faz tudo o que tiver ao teu alcance. Se você não tem nada, faz como Ana, entrega a fé, porque Deus proverá o melhor para você. Como Deus anseia por nos abençoar. Verdade. E como nós somos capazes, e como nós somos muito fera em bloquear muita coisa da parte de Deus na nossa vida. É mesmo, Deus. Como nós conseguimos nos aperfeiçoar nisso? E eu me englobo nesse mesmo quesito junto com você. Às vezes a gente barra algumas coisas porque a gente não olha para cima. Oh, Deus. A gente fixa tanto o nosso olhar nas coisas humanas. A gente fixa tanto o nosso olhar nas nossas necessidades, que o templo começa a ser secundário. E a Bíblia diz que é para nós buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas muitas vezes o nosso olhar, ele começa a olhar apenas para nós, apenas para o que nós almejamos, para o que nós sonhamos. Irmãos, por falta de sabedoria, muitas vezes nós deixamos de ser abençoados. Por falta de sabedoria, muitas vezes nós deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós. É mesmo, Deus. Eu quero deixar para você nessa noite, antes de eu passar a palavra, que você possa hoje, nessa noite, ao sair daqui dessa campanha, que o teu olhar, ele possa sair daqui transformado como saiu de Ana naquele culto. Ela tinha ido em vários cultos e nada tinha acontecido. Naquele culto especificamente, a história de Ana mudou, porque o olhar de Ana mudou. É mesmo, Deus. A Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, peca. Dá uma olhadinha para o templo e vê o que daria para você fazer. E de repente você ainda não fez. E que você sabe que seria muito importante se você fizesse. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vocês sabem, irmãos,
Amar e servir é uma dádiva de quem tem relacionamento com Deus. É mesmo, Deus. Amar o reino de Deus, mas servir o tempo. Servir com o melhor que você puder. É mesmo. Com o melhor. Eu não sei como, não sei de que maneira. Acredite, até hoje, irmãos, até hoje, graças a Deus, hoje a gente tem muita gente na nossa igreja. Mas até hoje, eu tenho muito prazer de fazer algumas coisas assim, simples. Eu tenho prazer mesmo de lavar a igreja. Oh, glória a Deus. Eu gosto de lavar a igreja. Eu gosto de ver a água caindo para frente. Ela é inclinada como aqui. Às vezes eu chego, a senhora aqui. Às vezes eu olho para minha esposa e falo, vamos lá, vamos ajudar ela, vamos. Eu estou de roupa social, assim só tiro meu sapato, tiro minha meia, dobro minha calça e nós lavamos. Oh, glória. Não mata. É muito bom. É mesmo, Deus. Gostoso mexer com água. Eu amo. Tem muita coisa que a gente deixa de fazer, irmãos, que é importante. E não que é importante para as pessoas ou propriamente para a igreja, mas para nós mesmos. Oh, glória. Tem muita coisa que é importante para nós. É mesmo, Deus. Você olhar um papel no chão caído e você pegar. Você olhar o banheiro sem o papel e você não ficar esperando um diácono ir repor. Você ir perguntar para o diaconato onde é que está aquele papel. Você vê uma jarra que caiu e você se preocupar e dizer, pastor, eu tenho uma bonita lá, eu posso trazer? Oh, glória. Você olhar para o aquário da bateria, principalmente quem usa ele, o que é que eu posso fazer para melhorar? Cuidado com o tempo, irmãos. Oh, glória. Cuidado que a gente tem com o tempo. Sabe, tem algumas irmãs lá que das celas, às vezes elas se reúnem, pastor, você que a igreja é grande para a pessoa da limpeza, nós podemos vir todas nós aqui para fazer a faxina, porque daí a gente tira todas as teias aqui. Servir o templo, irmãos, é uma atitude de amor. Oh, glória. Você olhar, o irmão que eu cheguei lá, ó, o irmão foi lá no estacionamento. Pastor, você quer que eu namore? Cuidado. Quando você aprende a cuidar, Deus olha para você. Eu quero que nessa noite você se analise você mesmo. Se não tem algumas coisas que você deixa de fazer que seria útil. É mesmo. Talvez não seja algo que tenha muito valor financeiro, mas é atitude como a Diana. Eu vou olhar para a necessidade do templo, porque eu sei que assim Deus vai olhar para mim. Oh, glória. De verdade, irmãos. Não sei porque eu trouxe essa palavra nessa noite. Normalmente campanha, acredite, para o pregador, a melhor coisa que tem para a gente é pregar em campanha, porque você prega motivação, todo mundo diz aleluia e glória a Deus, e você sai dali, todo mundo diz, nossa, que o fogo caiu. Mas eu quero dizer para você, eu prefiro falar que Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. que Deus escolhe para que seja falado. Eu não sei em que fase você está vivendo da tua vida. Eu não sei há quantos anos você vem nesse tempo. Mas talvez você precise olhar para ele de uma forma diferente. E ver algumas coisas, talvez pequenas, que daria para você fazer. Que não precisa o pastor olhar para você e dizer faz isso. Não. Que você olha e fala, vou fazer. Sabe quando eu testemunhei para você daqueles caminhões de terra? Nunca me pediram para espalhar um caminhão. Eu fiz porque eu queria fazer, porque eu gostava, porque eu vi que o tempo precisava que alguém fizesse. Então que começasse por mim. Oh, glória. Depois de lá eu fui para uma outra igreja. Quando eu fui para outra igreja eu já era empresário, já estava muito bem. Eu construí ela
eu e mais 8 homens, no mutirão, com muito prazer. Eu joguei muito saco na metroneira, muito saco de 50 quilos. Eu bati muito concreto lá com muito prazer. Quando eu fui para o templo que eu estou hoje, um templo muito grande, nós evocamos aquela lateral, uma lateral no carnaval, a outra na outra lateral, com muito prazer. Eu gosto muito de fazer as coisas na igreja. Às vezes não faço mais do que me falta tempo, mas quando eu tenho, eu amo fazer. Quero encerrar essa palavra e dizer para você: olhe no tempo, porque muitas coisas que estão travadas vão destravar a tua vida em nome de Jesus. Olhe para o que você pode fazer. E não gaste tempo com coisas banais, gaste tempo com o que vale a pena. Talvez você trabalhe no primeiro turno, no segundo turno tem alguma coisa que dá para você fazer. Com certeza. Às vezes a gente olha uma lâmpada queimada e nós temos 3, 4 eletricistas dentro da igreja. É mesmo. Se eu estiver batendo em você, você só fecha o olho e diz aleluia. O templo precisa de você, meu irmão. Não negligencie o templo. Amém? Se coloque de pé, você que Glória a pode. Deus, aleluia. Oh, glória. E nessa campanha, quando você trouxer, é no domingo, né, pastor? Quando você trouxer, você olha para o templo com muito carinho, com muito amor, que você dê a primícia, que você dê com a fé e não com o olhar humano. Faça como Ana, porque muita coisa que estava bloqueada vai desbloquear sobre a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Deus poderoso e Pai eterno, diante da tua presença, meu Deus, eu quero me colocar com a tua igreja. Eu quero te louvar, meu Deus, por esta palavra, porque o Senhor é o Deus que fala conosco da tua forma, da tua maneira. Espírito Santo de Deus, que verdadeiramente todos nós possamos sair daqui nessa noite, meu Deus, olhando como diz a tua palavra, o Senhor é o Cordeiro, Pai, que tira o pecado do mundo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, o nosso coração diante do teu altar. Espírito Santo, que este homem que está aqui, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, através desta palavra, que a libertação, Pai, aconteça na sua vida por completo. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que era anseio seja repúdio, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, este templo que tanto necessita do olhar de cada um, Pai, que verdadeiramente possamos olhar para Ele, Pai, de uma maneira espiritual. Deus glorioso, Pai Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que esta palavra mexa com cada um de nós de alguma forma, para a glória e louvor do teu nome, Pai, em nome de Jesus.